Se você quer ter um rebanho saudável e produtivo, você precisa começar com o básico, para você não ter que correr atrás dos problemas depois que eles acontecem na sua propriedade. Não precisa esperar o animal ficar doente para então você correr atrás de solução. Hoje eu vou te mostrar 5 coisas que todo criador precisa ter na propriedade que podem fazer a diferença. São coisas simples, acessíveis, mas que podem fazer a diferença no resultado da sua criação. E o quinto deles pode ser total diferença entre você conseguir salvar ou não uma ovelha que esteja com problema no seu rebanho. Se você chegou agora por aqui, deixa eu me apresentar. Meu nome é Carla, sou criadora de ovelhas há mais de 20 anos, também sou zootecnista e veterinária, e aqui nesse canal eu te ensino a ser uma referência na criação, tendo animais mais saudáveis, com um melhor desempenho, para você ter mais resultado. E se você curte esse assunto e quer ter um rebanho melhor, então não deixa de dar o like aqui nesse vídeo, aproveita e se inscreva aqui no meu canal e ative as notificações, aquele sininho ali do lado, para você sempre ser avisado quando eu soltar um vídeo novo por aqui. A primeira coisa importante dessa lista é uma tesoura de casqueamento. Isso aqui não é para estética, não é para o animal ficar bonito. Isso aqui é saúde do seu rebanho. É manejo preventivo. Você precisa casquear os animais com uma certa regularidade. De quanto em quanto tempo? Não tem uma data certa. Se o casco cresceu demais, você precisa parar o casco. Por que isso é importante? Porque um casco, quando cresce, ele vai dobrar por baixo. Quando ele dobra por baixo, ele segura ali matéria orgânica, ele segura umidade, segura as fezes, ele dá condições para que ali se desenvolva uma doença, ele dá desconforto no animal. Um animal que tem desconforto ao caminhar, que sente dor ao caminhar, ele vai pastar menos, ele vai comer menos, ele vai ter mais problemas de saúde, vai ter uma imunidade mais baixa. O ideal é acompanhar o desenvolvimento do casco dos seus animais. Animais que comem mais ração têm um crescimento mais acelerado, animais que estão mais a pasto têm um crescimento menor. Animais que ficam num terreno mais duro gastam mais a sola, gastam mais o casco. Animais que estão num terreno mais arenoso, com menos atrito, gastam menos. Por isso a frequência ela não é bem determinada. O importante é que você observe como está o desenvolvimento do casco dos seus animais e mantenha eles aparados. Não deixe eles ficarem com o casco muito crescido, muito dobrado, nem muito estendido para frente. Às vezes a sola cresce para frente, esse animal começa a pisar de uma forma errada e isso vai prejudicando as articulações. Uma boa tesoura facilita o seu manejo, ajuda no dia a dia e mantém o seu rebanho com os cascos saudáveis. A segunda coisa que você precisa ter é uma balança. Uma balança para pesar seus cordeiros quando nascem e depois uma balança para pesar os animais adultos. Quando os cordeiros nascem, você pode usar uma balança dessas de pendurar, onde você vai fazer um suporte, pendurar seus cordeiros aqui e ter o peso ao nascimento. Depois você pode utilizar uma balança de sacaria, uma balança própria para animais, para ir acompanhando o desenvolvimento dos animais. Pesar os animais não é luxo. É a base para você saber a dose de um medicamento, é a base para você saber a dose de um vermífugo, porque as dosagens elas são calculadas em função do peso do animal. Também é possível você acompanhar o desenvolvimento dos animais. Animal que não está ganhando peso está com algum problema. Ou você está com problema na dieta, ou você está com problema de saúde. Se o ganho de peso for baixo em todo o lote, seu problema está na alimentação. Se o ganho de peso for baixo em algum determinados indivíduos, o problema pode estar nesse animal. O criador que mede, que pesa, que tem controle do seu rebanho, ele melhora. Ele sabe onde estão os pontos fracos do seu rebanho e começa a corrigir esses pontos. Terceira coisa que você precisa ter num rebanho é um sistema de contenção, um jeito de você prender os seus animais, de você conter seus animais para fazer os manejos. Pode ser uma coisa simples, como isso aqui, né, que tem porteira para os animais entrar, um corredor, um bretezinho onde você vai fazer os manejos dos animais aqui. É uma contenção simples que permite você trabalhar com segurança com seus animais, sem estresse, sem agitação. O animal entra aqui, depois que se acostuma, se fica um manejo simples, ele vai entrar aqui, aqui você vai fazer os manejos de avaliar se o animal precisa tomar vermífugo, vai fazer vacina, vai fazer aplicação de vermífugos, vai verificar se tem alguma mastite, se tem algum problema no teto, fazer a seleção dos seus animais, você pode fazer a avaliação dos seus animais aqui dentro do brete. Então isso facilita o seu manejo, a sua forma de trabalhar e causa menos estresse, porque evita aquela correria de ficar tentando pegar um animal no meio do rebanho. Quarto item é um item simples, barato, fácil de conseguir e que muito criador não tem na propriedade. Um termômetro. Um termômetro que pode ser esses termômetros digitais, simples, você liga ele, você vai colocar ele no reto do animal, ali no ânus do animal, vai esperar ele apitar para você ver a temperatura do animal. Isso aqui pode te mostrar se o animal tem febre ou não. Também pode ser importante para você avaliar um cordeiro, se ele está com hipotermia ou não. É uma ferramenta indispensável no rebanho para você saber como está a saúde dos seus animais. A temperatura é o primeiro sinal de alerta que alguma coisa está errada. A temperatura normal de uma ovelha é em torno de 39 graus. Já um cordeiro um pouquinho mais alto, 39,5.
Temperaturas acima disso podem indicar uma febre. Temperaturas abaixo disso, quando a gente está falando, por exemplo, de cordeiros, mostram hipotermia. Então isso te mostra que você precisa agir com urgência para poder salvar este animal. É um item básico que todo criador tem que ter e muito fácil de conseguir. E o quinto item, uma farmácia básica de campo. Você pode ter os medicamentos próximos aos seus animais e alguns medicamentos estocados num outro local. Na hora da emergência, não dá tempo de sair correndo atrás de medicamento. Às vezes você precisa de um medicamento ali na hora. Ou, às vezes, no final de semana, ovelha, eu vou te falar, elas gostam de ficar doentes no fim de semana. Sábado e domingo é a hora que elas adoecem. E aí você precisa de um medicamento e as lojas estão fechadas. Então, a farmácia básica dentro de uma propriedade, dentro da sua criação, é fundamental. Pode ser a diferença entre você conseguir ajudar aquele animal no momento específico, onde ele precisa de um atendimento, ou não. Ter os medicamentos certos, separados já, organizados, dentro da validade, isso é importante também, pode ser a diferença entre você salvar a vida de um animal ou não. Alguns itens são essenciais dentro de um rebanho. São os antibióticos, anti-inflamatórios, que você vai precisar no momento de emergência, suplementos como cálcio, quando o animal tem uma hipocalcemia, vermífugos que você precisa fazer nos seus animais, às vezes numa emergência, o animal está com anemia muito intensa, você precisa acudir aquele animal, não pode esperar um outro dia ou fim de semana passar para você poder fazer esse atendimento. Então é importante você ter à sua mão seringas, iodo, medicamentos como anti-inflamatórios, antibióticos, como eu tenho aqui atrás, suplemento como cálcio, vermífugos, tudo próximo ao seu rebanho para você poder fazer o atendimento na hora que você precisa. Claro que quando você precisar fazer um medicamento, quando você precisar fazer um antibiótico, um anti-inflamatório, você precisa consultar um veterinário para saber a dose certa, para saber qual é o tempo do tratamento, para saber se aquele medicamento é eficiente para aquela doença. Mas é importante que você tenha os medicamentos à mão para você poder fazer o contato com o veterinário, falar a temperatura do seu animal usando o termômetro, que eu já falei aqui, explicar o que está acontecendo para ele poder indicar, numa emergência, o que ele pode te recomendar para fazer. Tudo isso faz parte do básico que todo criador precisa saber, precisa ter na propriedade. E eu montei um material completo com todos os itens básicos que você precisa ter com relação à farmácia, uma farmácia básica para o criador de ovelhas, de uma forma organizada num e-book que eu preparei. É um material prático, simples, direto, que vai te dar todos os itens necessários que você precisa ter na propriedade e podem fazer a diferença entre você conseguir salvar um animal ou não. Nesse e-book eu trago todos os itens necessários que você precisa ter. Os tipos de antibióticos, os tipos de anti-inflamatório, vermífugos, tudo que você precisa ter na propriedade para você poder agir de uma forma rápida. Se você ficou interessado, na descrição desse vídeo tem um link para você poder fazer a compra. É baratinho e vai fazer toda a diferença para você. Se você curtiu esse vídeo, se isso aqui te ajudou de alguma forma, deixa seu like aqui. Aproveita, né? Se inscreve aqui no meu canal, porque sempre vai ter um vídeo novo para você aprender alguma coisa e poder ajudar você no seu rebanho. E se você achou essas informações importantes, compartilha para algum criador que pode estar passando por algum problema e também não tem esses itens básicos no rebanho. Esse foi o Minuto da Ovelha de hoje. Te vejo no próximo vídeo.